Conheça os 10 fatos mais curiosos e inesperados da história da humanidade. Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de história, uma disciplina fascinante que nos ajuda a entender como a humanidade evoluiu ao longo do tempo. Ao longo dos anos, acontecimentos incríveis e curiosidades surpreendentes foram descobertas, mostrando a complexidade da história da humanidade. Aqui estão 10 fatos inacreditáveis e curiosos sobre a história. O fax é uma tecnologia antiga que ainda é utilizada atualmente em alguns lugares. O primeiro fax conhecido foi enviado em 1843 pelo padre italiano Giovanni Caselli, que criou um dispositivo chamado pantelégrafo, para enviar imagens em tempo real. O dispositivo usava eletricidade para transmitir a imagem e, embora fosse um pouco lento, foi uma das primeiras tentativas de transmitir informações eletronicamente. Roma é uma cidade conhecida por sua história e arquitetura impressionantes, e também por sua grande quantidade de igrejas. Com mais de 900 igrejas, Roma tem uma das maiores concentrações de igrejas do mundo. É um número impressionante considerando que Roma tem apenas cerca de 2,8 milhões de habitantes. A maratona é uma das mais populares e desafiadoras corridas do mundo. A primeira maratona olímpica foi realizada em Atenas, em 1896, e teve como inspiração a lendária corrida de Feidippides. Segundo a lenda, Feidippides correu de maratona a Atenas para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. O percurso de 42,195 km foi oficializado em 1921 e tem sido usado em competições de maratona desde então. O cinema é uma forma de entretenimento popular que tem evoluído ao longo dos anos. O primeiro filme com som sincronizado foi O Cantor de Jazz, lançado em 1927. O protagonista Al Jolson cantou as músicas ao vivo durante a filmagem, o que foi um marco para a época e transformou a indústria cinematográfica. A Bíblia é um livro importante e sagrado para muitas religiões ao redor do mundo. Foi também o primeiro livro a ser impresso na Europa, em 1455, com a prensa de Gutenberg. Desde então, a Bíblia foi traduzida para mais de 2.000 idiomas e continua a ser um dos livros mais lidos e influentes da história. Tutancâmon foi um dos faraós mais conhecidos e misteriosos do Antigo Egito. Ele assumiu o trono quando ainda era muito jovem e morreu aos 19 anos de idade. Seu túmulo, descoberto em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter, continha mais de 5.000 objetos preciosos, incluindo uma máscara funerária de ouro maciço pesando mais de 11 quilos. A descoberta do túmulo de Tutancâmon foi um dos eventos mais significativos da história da arqueologia. Bartolomeu Dias foi um dos exploradores mais importantes da história. Em 1488, ele liderou uma expedição para encontrar uma rota para a Índia, navegando ao redor do continente africano. Ele foi o primeiro europeu a chegar ao Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, abrindo caminho para outras viagens de exploração e comércio. A Guerra Fria foi um período tenso na história mundial, marcado pela rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos. Durante esse período, a União Soviética construiu uma casa dos sonhos, falsa em Moscou, que era projetada para enganar visitantes estrangeiros. A casa foi equipada com eletrônicos falsos e atores para simular uma vida próspera na União Soviética e convencer os visitantes de que o país estava indo bem. Calígula foi um dos imperadores mais infames da história romana. Ele era conhecido por suas extravagâncias e excentricidades, incluindo a nomeação de seu cavalo, Incitatus, como senador. Embora seja improvável que o cavalo tenha participado ativamente do Senado, a história se tornou parte da lenda de Calígula. A peste negra é um dos eventos mais devastadores da história da humanidade. A pandemia de peste bubônica que atingiu a Europa no século XIV matou cerca de 1/3 da população do continente, cerca de 25 milhões de pessoas. A doença se espalhou rapidamente e causou uma grande devastação na sociedade europeia, deixando marcas profundas na história. A peste negra mudou a estrutura social, política e econômica da Europa, e teve um impacto duradouro em muitos aspectos da vida cotidiana. Estes fatos inacreditáveis e curiosos sobre a história mostram como a humanidade evoluiu ao longo dos séculos, superando desafios e criando novas formas de interagir com o mundo e com os outros seres humanos. Eles também nos lembram que a história é uma disciplina fascinante e que sempre há mais a aprender e descobrir sobre nosso passado. E aí, o que acharam? Deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção, deixe seu like e fique ligado para mais conteúdo se inscrevendo em nosso canal. Valeu, grande abraço!